Passo a passo do zero, vamos aprender como fazer uma planilha para autônomo, de controle financeiro, para poder registrar todas as suas finanças, tudo que entra e sai da sua conta, para você poder usar precificação e precificar produtos e serviços que você vende de forma bem detalhada, inclusive com margem. Além disso, aqui ter um resumo no final, para você entender o que está acontecendo com o seu dinheiro, as entradas, as saídas, o valor real, o valor pago, fazer essa comparação de uma coisa com a outra. Poder ter aqui um resumo por serviços e produtos, para você ver o quanto que entra e quanto que sai de cada um. E também um resumo mês a mês. Assim você consegue saber o quanto que entra e sai da sua conta por ano e por mês. Fica bem completo mesmo. Então uma planilha bem interessante, pessoal, que eu espero que possa te ajudar bastante para o seu controle financeiro, precificação e entendimento do que está acontecendo com as suas transações de entrada e saída. Lembrando que você também pode adquirir essa planilha pronta. Eu vou deixar o link na descrição, caso você queira. Porém, se você quiser, você também pode fazer a planilha junto comigo, passo a passo, e é exatamente isso que a gente vai fazer agora. Para que possamos começar a nossa planilha, eu acho importante fazer o cabeçalho, porque o cabeçalho vai nos ajudar a identificar o que cada aba da planilha quer dizer. Então, eu vou começar, pessoal, na primeira célula, escrevendo o título geral da planilha, que vai ser Planilha Financeira. Enter. Agora eu vou clicar nessa primeira linha 1, página inicial, e vou pintar com uma corzinha diferente. Eu vou pegar aqui um cinza bem fraquinho. Agora, no texto que escrevemos, eu vou aumentar bastante o tamanho dessa letra. E posso até usar um efeito aqui diferente. E na linha 2 agora eu vou pintar com uma outra cor. Verde, amarelo, vermelho, enfim, você pode usar a cor que você quiser, a cor que você gosta. Aqui eu vou usar um verde um pouco escuro, pode ser esse daqui. E na divisão de uma linha com a outra, 2 com 3, eu clico, seguro e arrasto para cima, para deixar a linha 2 bem fininha. E criar um layout bem bonito, ó. Já ficou um cabeçalho legal aqui no Excel. E agora, precisamos ter aqui 3 botõezinhos que vão nos ajudar a navegar por todas as abas que a gente vai ter na planilha. Então aqui no inserir, eu vou inserir uma forma, que pode ser um retângulo. Vou pegar aqui um retângulo, clico, seguro e arrasto esse retângulo na tela para fazer o primeiro botão. Porém, digamos que ficou muito grande esse botão, então tem que diminuir o tamanho dele, arrastar para o lugar correto. Então eu posso usar estas bolinhas para poder fazer o ajuste do tamanho desse retângulo. Vou deixar ele aqui em cima e aqui para dentro. Dentro desse primeiro retângulo, eu já vou escrever o título dele. 1, 2, clica 2 vezes para você poder escrever. E aqui a gente vai ter a nossa planilha, os lançamentos. Então vou deixar como financeiro. Posso selecionar esse texto que eu escrevi, página inicial, e aumentar bastante o tamanho da fonte e centralizar ao meio. E até colocar um efeito aqui diferente. E, bom, depois a gente muda o layout, as cores. Vamos clicar agora em todo o retângulo, para selecionar tudo. Eu preciso ter mais 2 destes retângulos. Então vou usar aqui um atalho do Excel, que é o Ctrl+C, Ctrl+V, para copiar e colar. Ctrl+C, Ctrl+V, pego esse próximo retângulo, coloco ele aqui do lado. Ctrl+C, Ctrl+V e pego esse outro e coloco aqui do lado. Esse último, pessoal, vou mudar o nome dele para resumo. E esse daqui do meio vai ser a precificação. Precificação. É isso aí. Pronto. Então aqui a gente vai ter o nosso resumo certinho. Financeiro, precificação e resumo, né? Todas as abas que a gente vai usar. Só que como a gente fez essas abas aqui em cima, esses botõezinhos de navegação, precisamos agora ter aqui também no rodapé as 3 planilhinhas que vamos utilizar, as 3 abas. Essa primeira aba que já temos é a aba relacionada ao financeiro. Então, inclusive, posso mudar o nome aqui embaixo, botão direito, renomear, e escrever financeiro. Enter. Aí eu posso criar uma próxima aba. Clico no botãozinho de mais, botão direito, renomear, e vou chamar de precificação. Justamente com o mesmo nome que usamos lá para os botõezinhos. Por fim, mais uma aba, clica no botãozinho de mais, botão direito, renomear, resumo, enter. Só que olha, essas duas últimas abas, precificação e resumo, não tem aqui o cabeçalho que a gente fez lá na primeira aba do financeiro. Então o que a gente pode fazer nesse caso, pessoal? Podemos copiar e colar essas informações para ficar mais fácil. Porém, antes de sair copiando e colando, já vamos aproveitar e mudar a cor desses botõezinhos, porque fica mais fácil. Então, olha, o primeiro botão é o financeiro, e é justamente a aba que está selecionada. Então, ele, de forma específica, eu vou clicar aqui na forma de formato, contorno, vou deixar sem contorno, que é sem borda. Preenchimento, vou deixar um preenchimento sem preenchimento também. Só que agora a cor da letra, eu venho aqui na página inicial, clico na caixinha de cor da letra e vou colocar um verde. E vou aumentar bastante o tamanho dessa letra. E até colocar aqui um efeito diferente. Precificação, vou deixar sem preenchimento, sem borda. E a cor da letra, eu vou deixar um cinzinha, bem discreto. E vou fazer a mesma coisa aqui para o resumo, pessoal. Deixar sem cor, sem fundo, sem borda. E a cor da fonte um cinzinha. E posso até diminuir um pouquinho o tamanho. O que isso representa? Agora eu sei que a aba que está selecionada é o financeiro. Quando eu vier aqui na precificação, a gente replica esse mesmo efeito. E aí pinta só a precificação de verde. Eu te mostro como que vai ficar isso na prática. Mas um detalhe.
Eu preciso agora ajustar os botõezinhos. Por quê? Quando, por acaso, se aumentar o tamanho da coluna, que pode acontecer, exemplo, coluna H, aumentou o tamanho dela. Olha, eu vou te mostrar, na divisão de uma coluna com a outra, se eu clicar, segurar e arrastar para a direita, aumenta o tamanho dessa coluna e todos os botões arrastam. Mexe tudo aqui na configuração que a gente fez. Então, para preservar o tamanho dos botões e para que eles não fiquem mexendo, botão direito em cima do botão e vem aqui, ó, formatar forma. Aqui à direita, vamos ter, na última opção, propriedades de tamanho, propriedades, vamos ter que selecionar não mover ou dimensionar. A gente vai fazer isso também para o outro botão e para o outro botão. É isso aí, fizemos isso para todos os botõezinhos. Pronto, posso fechar. Agora que fizemos esses ajustes, eu preciso que o botão do financeiro me leve para a aba do financeiro. O botão da precificação me leve para a aba da precificação. O botão do resumo para a aba do resumo. Então, vamos clicar com o botão direito do mouse em cima do primeiro botãozinho financeiro e vir aqui, ó, em Link. O Excel vai abrir essa janelinha e você vai clicar aqui, ó, em Colocar neste documento. Você quer que a aba do financeiro, o botão, abra o financeiro. Então, você seleciona essa aba aqui específica. Ok. Agora, vamos fazer a mesma coisa para a precificação. Botão direito, vem aqui no Link, precificação, botão direito no resumo, Link, e a gente vem aqui no resumo. É isso aí. Se eu clicar, por exemplo, agora no resumo, automaticamente a planilha muda a aba e já me leva aqui para o resumo. Porém, ainda não temos o cabeçalho. Então, é isso que precisamos fazer agora. Eu vou selecionar tanto essa linha 1 quanto 2, selecionei tudo, e então podemos copiar a informação utilizando um atalho que eu ensinei anteriormente. Ctrl+C, Ctrl+V. Ctrl+C, vamos aqui na precificação, clica na primeira célula, Ctrl+V. Agora, copia de novo, Ctrl+C, vai no resumo, Ctrl+V. É isso aí. Mas tem um problema, os botõezinhos não copiaram. Isso realmente acontece. Então, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que, calma, cuidado, voltar aqui no primeiro menu que você fez, vai utilizar o botão Ctrl do teclado, Ctrl, aperta o Ctrl e segura, clica no primeiro, no segundo e no terceiro botão. É isso aí. Agora, Ctrl+C para copiar. Agora eu venho aqui na precificação, clico numa célula e Ctrl+V. Qualquer coisa depois você pode ajustar os detalhezinhos. Clica, arrasta e assim vai. Clica no resumo, Ctrl+V também. É isso, pessoal. Olha, já está funcionando. Já dá para ver que ali embaixo, no rodapé, as abas mudam. Porém, quando eu estiver no financeiro, já está certo. Ó, o financeiro fica verde. Mas quando eu clico aqui em precificação, não muda a cor. Olha lá, não mudou. Então, a gente tem que fazer a mesma coisa aqui. Como que a gente faz isso? Se você só clicar na precificação, você não consegue selecionar. Por quê? Porque o botão está ativo, está funcionando. Então, você vai ter que usar o Ctrl do teclado, selecionar. Agora sim, você vem aqui em cima, muda a cor, vamos colocar ali um verde, aumentar o tamanho da letra, e podemos até colocar aqui um efeito diferente. Aperta o Ctrl e segura financeiro, continuando com o Ctrl, clica na precificação e clica para desselecionar, tá bom? É isso aí, pronto. Agora, vamos lá, voltar esse financeiro ao tamanho padrão, 16, remove aqui o efeito, coloca ali o cinzinho que estamos usando anteriormente, e agora tá certinho, ó, financeiro e precificação. Veja que os dois mudam de tamanho à medida que vai mudando a aba ali embaixo, ó. Já conseguimos criar um efeito bem legal. Agora no resumo, pessoal, podemos fazer a mesma coisa. Aumentar um pouco o tamanho, colocar ali o mesmo estilo de efeito, e aqui agora no financeiro, a gente devolve o efeito que estava antes. Deixa um pouquinho menor, coloca ele de cinza e pronto, ó. Assim a gente consegue criar esse efeito bem legal. À medida que vai clicando, vai mudando o tamanho do botão do menu e a gente já sabe assim em qual aba estamos. Já que fizemos essa funcionalidade bem legal, agora é hora de preencher a planilha com as informações que vamos usar. Fazer o financeiro, fazer a precificação e fazer o resumo, para entender o que está acontecendo. Aqui em financeiro, eu vou começar com as informações, pode ser na linha 4, como data de lançamento, para você poder registrar a data de cada lançamento, quando você fez aquela venda, aquela compra. E vamos aumentar um pouco também o tamanho dessa coluna. Então, na divisão de A com B, você pode clicar, segurar e arrastar para a direita, para aumentar o tamanho da coluna. Agora, na coluna B, eu vou colocar tipo, que é onde você vai selecionar o tipo de receita ou despesa, porque pode ser uma receita ou uma despesa, ou seja, entrada e saída de dinheiro. Então, nesse caso, vamos clicar aqui nessa célula do tipo, e aí você vem aqui em cima em dados. Por quê? Porque eu vou criar uma lista para você poder clicar e selecionar essas duas opções, entre entrada e saída de dinheiro. Aqui na direita, vamos em validação de dados, e então, ao invés de usar qualquer valor, podemos trocar para lista. E aqui dentro da lista, vamos escrever as opções que vamos usar. Como exemplo, entrada, ponto e vírgula, saída. Olha, eu não estou usando acento, tá, pessoal? Então, é muito importante. Você pode usar, tudo bem. Porém, se você escrever de uma maneira, você tem que escrever igual para o resto da planilha. Senão, pode ser que dê algum problema, algum erro. Entrada, ponto e vírgula, saída. O ponto e vírgula, que foi esse símbolo que eu usei, ele me ajuda a criar várias opções dentro aqui dessa lista. Ok?
Agora já temos aqui as duas opçõezinhas para selecionar, tanto a entrada quanto a saída. Mas digamos o seguinte, se for uma entrada, eu gostaria de deixar de verde, automático. E se for uma saída, fica vermelha. Para isso, vamos clicar aqui na coluna B, na parte de cima, página inicial, e fazer essa cor automática. Para isso, temos que usar uma ferramenta chamada de formatação condicional. Aqui dentro temos regras de realce das células é igual a. Toda vez que o tipo for igual a saída, lembrando, eu escrevi sem acento, então tem que estar igualzinho, hein, pessoal? Às vezes muitas pessoas comentam, ah, professor, eu fiz aqui essa cor automática, mas não está funcionando. Olha, se não está funcionando, muito provavelmente é porque você escreveu diferente em algum momento. O que você escreveu na lista não é igual ao que você está escrevendo dentro dessa caixinha. Por isso que não está dando certo. Vou te dar mais um exemplo. Ó. Se eu coloco aqui um espacinho depois da saída, já não funciona. O Excel não entende. Então tem que estar igualzinho mesmo. Quando for saída, eu quero pintar de que cor? Vermelho. Ok. Mas vamos lá de novo. Formatação, regras é igual a, porque agora tem que fazer entrada. Quando for entrada, eu quero pintar de verde. Ok. Agora, tudo que tiver dentro dessa coluna B, que foi o que eu selecionei aqui no tipo, já fica automático. Se for entrada, pinta de verde. Se for saída, pinta de vermelho. Vamos deixar aqui como entrada por enquanto. Na próxima coluna, eu gostaria de ter informação como cliente, para eu poder digitar qual foi o cliente que eu vendi ou que eu recebi dinheiro. Então, é o cliente. Produto / serviço. Aqui você vai selecionar um produto ou serviço que você está vendendo, ou comprando, adquirindo, enfim. Vou aumentar um pouco essas duas colunas aqui, que são importantes. Na coluna E, podemos colocar o valor, que é o valor que você vendeu ou comprou. Aumentar um pouco também essa coluna. E depois podemos ter data do pagamento. Por que temos duas datas? Uma chamada data do pagamento e outra data do lançamento. Data do lançamento pode ser o seguinte, exemplo, hoje, dia 1/1/2027, você está registrando aqui esse lançamento. Você entrou dinheiro, então foi uma venda que você fez, entrou. Foi uma venda para o cliente José Cláudio, por exemplo. O produto ou serviço, depois a gente vai criar uma lista aqui, tá bom? Então vou deixar aqui vazio. E eu vendi no valor de R$1.000. Inclusive esse dinheiro, posso clicar, página inicial, e colocar ele em dinheiro mesmo, moeda. Então clico aqui nesse símbolo do Excel e escolho a opção que faz sentido. Ó. Tem dólar, euro e reais do Brasil. Então eu vendi aqui para o José Cláudio no dia 1/1, R$1.000. Ele já pagou? Não, não pagou. Então ainda não tem data do pagamento. Mas quando ele pagar, eu venho aqui e coloco ó, a data que ele fez o pagamento. E também o valor que ele fez o pagamento, o valor pago. Porque vai que o José, ele me pagou apenas R$500. Então tá faltando, então ele não pagou tudo. Bom que aqui eu consigo acompanhar também. Então deixa eu pegar esse valor pago, colocar também em dinheiro. E para fechar com chave de ouro, pessoal, podemos ter um status, que é uma coluna muito, muito importante, que vai nos dizer se essa transação que estamos fazendo, se ela já está paga, ou se ela está atrasada, ou se ela está parcialmente paga. Como assim parcialmente? Nesse exemplo, ó, era R$1.000, só que só foi pago 500, então é parcial. O que a gente pode fazer aqui no status? Fazer uma configuração de tal modo que consigamos fazer esse ajuste de pago, parcial ou em aberto, por exemplo. Então vamos lá, aqui no status eu vou fazer igual SE. Sim, a gente vai usar uma fórmula aqui no Excel. E toda fórmula você precisa colocar esse símbolo de igual e então escrever o nome da fórmula que você vai usar. E nesse caso a fórmula que eu estou usando é a fórmula C, SE. Quando você fizer essa configuração igual SE, o Excel ele vai mostrar para você aqui uma lista de fórmulas que você pode usar. E aqui eu vou usar essa daqui mesmo, ó, SE. Então eu clico nessa, clico duas vezes, 1, 2, para poder selecionar, para abrir a fórmula. E por que eu vou usar essa fórmula? Porque ela me ajuda a automatizar tarefas. Tá, mas como assim? Por que eu quero automatizar uma tarefa? Lembra da história do status? Que ele pode ser 3 coisas? Pago, parcial ou em aberto, por exemplo? Quem vai fazer isso para mim é a fórmula C. Imagina, eu tenho que ficar fazendo isso? Não, dá pra gente automatizar esse processo. O status fica automático. Ele mesmo já sabe o que foi pago, o que está em aberto, o que foi pago de forma parcial. Como que dá para fazer isso? Utilizando apenas as informações que já colocamos aqui. Exemplo, ó, aqui dentro do teste lógico, se o valor que eu tenho aqui ó, à esquerda, ele for igual ao valor pago, você viu o símbolo que eu usei? Igual. O que isso quer dizer? Quando o valor for igual ao valor pago. Me diz aí, o que isso quer dizer? Quer dizer que foi pago, tá certo? Então, ponto e vírgula, e agora a gente move aqui ó, para o segundo critério, que vai ser, abre aspas, PAGO, pago, fecho aspas. Ponto e vírgula. Então aqui a gente já automatizou. Sempre que o valor for igual ao valor pago, ele já mostra ali pra gente o status pago. Mas e se não for pago? Ainda pode ser mais duas coisas. Pode ser em aberto ou parcial. Então vamos lá.
colocar de novo SE. Sim, pessoal, a gente está colocando uma fórmula dentro da fórmula para poder fazer todas essas condições que a gente vai usar. Clica 2 vezes aqui dentro desse SE, 1, 2, já conseguimos configurar o pago. Quando o valor for igual ao valor pago, quer dizer que bateu, ó. Um é igual ao outro, então pagou, tá certo. Não deve mais nada, então tá pago. Porém, agora, pessoal, se o valor pago ele for menor ou igual a 0, olha o símbolo que eu estou usando, hein? Menor ou igual a 0. O que isso quer dizer? Se o valor pago ele for menor ou igual a 0, quer dizer que a pessoa ainda não pagou é nada. Por quê? Porque é igual a 0, ou não é nada. Então a pessoa não pagou nada, está aberto, ela não fez o pagamento. Então nesse caso, ponto e vírgula, o valor que eu vou usar se verdadeiro vai ser, abre aspas, em aberto, fecho aspas, ponto e vírgula. Porém agora, caso contrário, caso não seja nem pago e nem em aberto, só pode ser uma última condição, que é, abre aspas, parcial, pagamento parcial, fecho aspas, fecho parênteses de novo, sim, 2 vezes, enter. Olha que legal, já está funcionando o nosso status. Vamos brincar um pouquinho e ver se funciona? E se aqui o valor pago fosse nada, delete, em aberto. E se fosse 0, em aberto também. E se fosse R$1.000? Opa, pago. E se fosse R$900? Parcial, tá faltando. Então você vê, já está bem legal esse status aqui. E também do mesmo modo que fizemos a cor automática para o tipo, aqui a coluna H também vamos poder fazer uma cor automática. Seleciona tudo, vem aqui na página inicial, formatação condicional, regras, é igual a... E então, aqui, toda vez que eu tiver algo como em aberto, eu quero deixar de vermelho mesmo. Vermelho, não pagou, fica um alerta vermelho. Mas se a pessoa pagou um pouquinho, ó, parcial, eu posso selecionar tudo, formatação é igual a... Parcial vai ser amarelo. É um alerta, mas não é tão grave assim. E se a pessoa pagou tudo? Opa, aí sim é algo bom. Então posso selecionar tudo e deixar o pago como verde. É isso. Agora está tudo certinho, tudo configurado. A última coisa que está faltando configurar aqui dentro dessa tabelinha seria os produtos e serviços que vamos ter. Porém, para poder fazer os produtos e serviços, vamos precisar dessa aba aqui chamada precificação. Só que é uma aba que ainda a gente não tem, né? A gente não tem ainda essa precificação. Então, enquanto a gente não faz a precificação, deixa eu selecionar tudo que fizemos aqui. E então, aqui em cima em inserir, eu vou selecionar, pessoal, o que é chamado de tabela. É muito importante essa opção, porque tem muitos benefícios à tabela, como eu vou te mostrar. Sim, minha tabela tem cabeçalhos, deixa marcado e clica no OK. Por que eu transformei isso aqui em tabela? Porque, olha, aqui você criou essa lista, certo? Entrada e saída. Imagina você fazer essa mesma lista, linha após linha, toda hora, toda nova linha. Outra coisa, esse status aqui. Imagina você ter que fazer toda essa fórmula zona, linha embaixo de linha, toda hora. Vai dar muito trabalho, né? Além da cor automática também. Então, por isso que eu inseri uma tabela, porque agora, sempre que você inserir novas informações, digamos que no dia 2/1/2027, Enter, você teve aqui um novo lançamento. Olha, já está aparecendo para você. Agora foi uma saída. Posso escolher o cliente, o produto, o valor. E aqui também já fica totalmente automático. Digamos que o valor agora foi R$500 e a pessoa me pagou 350. Opa, parcial. Mas você viu que essas linhas novas que você vai adicionando já ficam automáticas? Isso é o benefício de utilizar uma tabela no Excel. Depois a gente volta aqui para resolver essa questão do produto e serviço, que sim, realmente é muito importante. Então já vamos aproveitar e vir aqui em precificação para poder configurar essa aba, para depois poder voltar no financeiro e tá tudo prontinho aqui para a gente usar. Aqui em precificação pensei em algo bem simples e objetivo para poder te ajudar muito no dia a dia, para realmente ficar fácil de utilizar. Então vamos começar com uma informação que é muito importante, produto/serviço, onde você vai colocar o nome de cada produto e serviço que você oferece. Digamos, o primeiro produto que eu ofereço é o produto A, aí depois tem o serviço 01, aí tem um produto B. E dessa forma você vai anotando cada produto e serviço que a sua empresa oferece. Vai colocando aqui cada um deles. Depois que você colocou e registrou esses produtos, o que você pode ter na próxima coluna? Você vai ter o custo unitário desses produtos. Unitário, tá bom? Sempre é custo unitário, pessoal. Na próxima coluna, você vai ter o custo de embalagem, caso faça sentido. Depois, frete e depois custo extra. Essas configurações iniciais são muito importantes, porque aqui é que vai sair o custo total desse produto. Então você vai preenchendo custo, 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 até sair lá no final o custo total. E como estamos falando aqui de custo, eu acho bem legal selecionar essas colunas e aqui na página inicial você pintar essas colunas de uma cor que relaciona a custo, gasto, como talvez aqui uma cor vermelha. Então vou pintar de vermelho com fundo branco e aqui embaixo essas células eu posso pintar de um laranjinha. É bem legal dessa forma. Eu vou até selecionar tudo que eu fiz e colocar em moeda.
Agora vamos fazer uma simulação. Digamos que o produto A, o custo dele seja R$60. Só que a embalagem eu gasto R$2 e o frete unitário sai mais ou menos ali por R$3,50. E custo extra? Ah, não tem custo extra não, então é zero. Ah não, mas aqui tem custo extra porque esse produto ele tem um custo adicional ali para ele. Ou ele tem a minha mão de obra, que eu preciso adicionar também. A minha mão de obra custa R$100, por exemplo. Então você adiciona aqui essas informações adicionais. Digamos que esse serviço aqui, ele não tem o custo dele. É R$100 também, não tem embalagem, não tem frete, mas ele tem um custo extra, que é a mão de obra, e tem o próprio custo do serviço em si. Aí como é que a gente pode fazer para calcular esse custo total? Ele pode ser igual à soma das colunas anteriores. Então vai ser esse primeiro custo, mais o segundo, mais o terceiro, mais o quarto, Enter. Clica no cantinho dessa célula e arrasta para baixo, porque assim você já conseguiu calcular a formulinha do custo para todo mundo. Então aqui esse custo total é uma fórmula, hein, pessoal? Cuidado para não bagunçar tudo. Se você quiser, você pode até pintar com uma corzinha mais escura, e para você não confundir, até colocar um efeito aqui diferente, ó. Depois dessa coluna, o que a gente pode ter? Podemos ter a margem que você deseja, margem desejada. Na próxima coluna, preço sugerido, a partir dessa margem que você definiu. Deixa eu aumentar um pouco essas duas colunas aqui. Preço de venda, tá bom? Vou até trocar isso aqui, ó. Colocar venda sugerida. Digamos que a margem desejada seja duas colunas que a gente precisa inserir. Margem desejada. Então, vou deixar realmente essa coluna zeradinha. Talvez ali, ó, pintar de branco mesmo. Aqui o produto também eu pinto de branco, para saber que eu tenho que inserir. Margem desejada. Eu deixo ali o cabeçalho, vamos pensar, de uma cor amarela com a letra preta. E aqui também, ó, produto e serviço, amarelo com preto. É isso. Aqui na margem desejada, eu quero vender esse primeiro produto com 30% de margem. Então, eu coloco 30%, mas olha, não está ficando em porcentagem. Então, eu posso selecionar toda essa margem e colocar aqui em cima em porcentagem. Agora já fica certinho. Quero vender esse a 30%, de baixo a 100%. E depois eu vou colocando as margens que eu desejo para todos os demais produtos. Preenche tudo aqui. E a venda sugerida ela vai ser calculada a partir da margem que você colocou. Eu vou fazer aqui uma fórmula bem simples e objetiva. Depois, se você quiser refazer o cálculo, utilizar um outro cálculo que faça mais sentido para você, fica à vontade. Eu vou fazer igual a margem que você colocou mais 1. Por que mais 1? Porque vai nos ajudar a adicionar essa margem ao valor do custo total, para a gente ter a venda. Você vai ver que funciona. Vou colocar essas duas informações, ó, entre parênteses e vou multiplicar asterisco pelo custo total. Enter. Clico no cantinho e arrasto para baixo. Quer ver um exemplo? Aqui está mais fácil. O custo total é R$200. Então, se eu colocar uma margem de 10%, olha, 10% de 200 é 20. Então, vai ter que vender por 220. Deixa eu colocar aqui 10%. Enter. Olha, está funcionando certinho, tá, pessoal? Então, aqui funciona perfeitamente esse cálculo de venda sugerida que eu fiz. Venda sugerida, eu posso pintar tudo ali de verdinho, com o cabeçalho também de verde. E agora, indo para as colunas finais, a gente pode ter o preço de venda que de fato você vai praticar. Porque muitas vezes a venda sugerida não é de fato o preço de venda que você vai usar. Então o que dá para você fazer aqui? Ó? Você pode utilizar uma coluna nova chamada venda real, que é o valor de venda que você realmente vai praticar, porque às vezes fica quebrado. R$85, nossa, fica um valor quebrado. Então deixa eu colocar e arredondar para R$ 84,90. Às vezes fica mais bonito. Eu posso selecionar essas informações, colocar em dinheiro, e aqui a venda total eu vou deixar também de amarelo, porque sou eu que preencho. Pronto. Então aqui a gente vai preencher, tá bom? Essas informações. Na próxima coluna, a gente vai ter margem real e, por fim, o status. O status vai me ajudar a saber se a margem está boa, se não está, margem baixa, margem alta. A gente vai fazer um cálculo bem legal aqui, uma automatizaçãozinha usando função C. E aí podemos deixar de verde, vermelho e amarelo, para saber o que está bom e o que não está. Aqui na margem real, vai ser um cálculo. Então, eu posso deixar de cinza, talvez. Vou pintar, inclusive, status e margem real, vou pintar os dois de preto. E colocar o fundo branco. É isso aí, ó. Assim fica mais condizente com o que eu preciso. Agora, pessoal, a margem real vai ser igual a venda real dividido pelo custo total. Enter. Pego essa margem aqui, coloco em porcentagem. E, tá vendo que ficou 130? Tá errado, né? O correto seria 30%. Então, deixa eu abrir essa fórmula, 1, 2, e lá no final eu faço menos 1. Enter. Agora sim fica correto. Inclusive, vou aumentar aqui 2 casas decimais, ó. E no cantinho, clicar, segurar e arrastar para baixo. É isso aí. Não tem problema ficar aqui com esse errinho, é porque quando fica com erro é porque você ainda não preencheu as demais informações. Digamos que essa venda sugerida dos R$400 eu quero de fato deixar como 400. Aí bate, ó, a margem desejada fica realmente igual à margem real.
Nesse caso onde eu reduzi um pouco, ó, era para eu vender 85, mas estou vendendo por 84, ao invés da margem ficar 30, acaba ficando 29. E nesse status, eu acho que vou fazer algo melhor ainda. Vou clicar nessa coluna, botão direito, excluir. Eu vou selecionar a própria margem real e na formatação condicional, eu já tenho aqui as escalas de cores, que me ajudam muito. Então vou usar a primeira opção. Por quê? A maior margem fica verde e a menor fica vermelha. Já cria uma escala de cores para mim. Assim eu consigo ir comparando a proporção. Vou até fazer o seguinte. Eu vou selecionar todos aqui, vamos transformar em tabela, e aí eu te mostro como é que vai ficar na prática quando eu preencher bastante coisa. Inserir, tabela, sim, minha tabela tem cabeçalhos e clica no OK. Pessoal, não esqueça de também pegar essa venda real e a margem também, e vamos pintar essas duas colunas na cor branca. Isso aí, agora ficou legal. Eu vou preenchendo aqui mais produtos e serviços, só para você ver como é que vai ficar depois essa margem real aqui. Esse status vai ficar bem interessante. Finalizei de preencher essa tabela aqui com vários produtos e serviços, fiz aqui o cadastro de precificação de cada um deles. O legal é que aqui agora, nessa última coluna, conseguimos ver um status bem colorido, verde, vermelho, amarelo, e assim dá para entender, bater no olho o que está grande e o que está pequeno, no sentido de margem. Já que fizemos agora esse cadastro de vários produtos e serviços, podemos voltar aqui no financeiro e buscar aquele produto e serviço que cadastramos aqui na precificação, aqui para dentro de produtos e serviços. Ó, a gente cria uma lista. Então vamos selecionar essas duas células e aqui em cima em dados, à direita eu venho em validação de dados e então, pessoal, eu troco permitir qualquer valor para permitir uma lista. Clico aqui na setinha para cima e então vou aqui no rodapé selecionar precificação. E eu tenho que selecionar todos esses produtos e serviços que eu cadastrei. Clico, seguro e arrasto, inclusive seleciono um punhado de linhas a mais, ó. Porque assim eu consigo, no futuro, ter mais produtos e serviços que eu posso cadastrar aqui. Feito isso, eu posso dar um Enter e clicar aqui no OK e pronto. Ó. Agora o produto e serviço já vai mostrar aqui para mim os produtos e serviços que eu cadastrei anteriormente. Vai ficar bem fácil de poder selecionar e o legal é que também a precificação já fica bem facinho da gente poder utilizar por aqui, ó, na precificação. E qual que seria a ideia dessa aba aqui de resumo? Seria resumir as informações do nosso financeiro. Tudo que entrou, tudo que saiu, para a gente poder ver por tipo de entrada, por valor, o que a gente vai receber, o que falta receber, parcial, atrasado e assim vai. Então o que eu iria fazer nesse caso? Eu vou dar um pequeno pause mais uma vez no vídeo só para preencher esse financeiro em algumas outras linhas. E faça a mesma coisa, eu aconselho que você faça o mesmo porque assim você consegue acompanhar comigo essa parte do resumo. Então aqui no financeiro eu vou preencher mais entradas e saídas e aí depois a gente faz junto aqui o resumo. Pronto, pessoal, finalizei de preencher aqui essa aba do financeiro e agora a gente tem uma planilha bem mais completa. Inclusive aqui o status ficou bem legal, porque a gente consegue acompanhar só de bater o olho, o que está pago, o que está aberto, o que é parcial, etc, etc. Então ali no resumo, é hora da gente resolver agora esse resumo. Eu vou clicar nessa minha tabelinha e aqui em cima no inserir, eu vou inserir uma ferramenta chamada tabela dinâmica. Essa ferramenta me ajuda a resumir informações, fazer análises. E dessa forma eu vou saber o total que vendeu por mês, total que eu comprei por mês, tudo que entrou e que saiu, por status, por cliente, por produto e serviço, etc, etc. Eu vou clicar aqui ó, em planilha existente, vou clicar em setinha para cima, e agora eu venho aqui em resumo e clico, por exemplo, nessa aba, na célula B9, por exemplo. Setinha para baixo e OK. Já temos a nossa tabela dinâmica aqui. E o que eu gostaria de analisar nessa tabela dinâmica? Aqui à direita eu vou pegar a primeira coisa que é importante, valor. Vou pegar esse valor, vamos pensar numa coisa, pessoal, a gente tem dois valores, né? Tem um valor total e o valor pago. Uma coisa é diferente da outra, você concorda? Então vamos pegar esse valor, os dois. Pega o valor, coloca nos valores. E pega agora o valor pago, clica, segura e coloca dentro dos valores também. Assim a gente vai ter dois cenários. Mostrando o valor que era para ter recebido, era para ter entrado e o que de fato entrou, por exemplo, 15 mil. Só que ainda não acabou. Eu preciso também aqui, nesse caso, pegar o tipo, e colocar ele nas linhas. Pronto, aí fica melhor. Ó. Esse daqui é o valor real que deveria ali ter movimentado, mas até o momento só movimentou esse daqui, que é de fato o valor real, o valor pago. E se você quiser também colocar essa coluninha em dinheiro, você pode aqui na tabela dinâmica, pegar esse valor pago, clicar e ir em configurações. E vamos mudar o formato de número para moeda, ou contábil, tanto faz. Ok? E novamente aqui embaixo. Ok, então aqui, pessoal, já conseguimos ter a nossa primeira análise, onde conseguimos ver o que entrou e saiu, a expectativa e, de fato, o que aconteceu. Só que dá para ter mais análises aqui no Excel. Então vamos selecionar a coluna B, C e D. Selecionou? Ctrl C, clica aqui do lado, Ctrl V para colar. Pronto. Porque nessa nova tabelinha dinâmica, podemos expandir essa visualização. Agora eu vou pegar realmente, pessoal, o valor que de fato aconteceu. Esse valor aqui, a gente deixa ele para depois.
Vou pegar esse valor então, remover. O tipo eu posso colocar nas colunas agora e eu vou dar uma expandida naquela tabelinha. Vou pegar aqui produto e serviço, clico, seguro, arrasto e coloco nas linhas. Assim eu consigo ver, ó, cada produto e serviço que foi realizado, o quanto que foi de entrada e o quanto que foi de saída. Esse total geral aqui não necessariamente faz sentido, porque ele acaba somando as duas coisas. E não reflete a realidade. Não dá para somar entrada com saída, não faz sentido. Porque um é dinheiro entrando na conta, o outro é saindo. Então é a diferença dos dois, não a soma. Para isso eu vou clicar com o botão direito nessa tabela dinâmica e vou vir aqui, ó, opções de tabela dinâmica e vou ocultar em totais e filtros os totais. Ok. Pronto. Agora fica uma tabelinha mais condizente com a realidade. Assim eu consigo ver, ó, produto por produto, quanto que entrou e o quanto que saiu. E mais uma análise bem legal que ficaria seria se a gente copiar e colar essa tabela dinâmica aqui para a direita e nessa tabela dinâmica substituir, por exemplo, produto e serviço e colocar a data no lugar, data de lançamento. Aqui o Excel ele quebrou para mim em anos, trimestres e meses. Eu vou pegar apenas o ano e mês. Então trimestre eu posso clicar e remover e data também clico e removo. Assim a gente consegue ter uma análise, ó, ano a ano, mês a mês. O quanto que entra e o quanto que sai da nossa conta. Tá tudo certinho, tudo detalhado nessa aba aqui de resumo. Eu acabei deixando até esse espaço aqui no começo, mas eu acho que a gente nem vai precisar utilizar. Já ficou muito bom essas análises que a gente fez. Então posso selecionar, botão direito e excluir. É isso aí, pessoal. Agora a gente já consegue ter um resuminho bem legal e toda vez que você atualizar aqui o financeiro, se você quiser utilizar o resumo, visualizar o que está acontecendo, você pode aqui em cima, em dados, clicar e então atualizar tudo, para atualizar automaticamente essa aba aqui de resumo. Espero que esse vídeo possa ter te ajudado bastante de como fazer uma planilha de controle financeiro para autônomos, assim você consegue controlar e verificar tudo que entra e sai da sua conta, financeiro, precificação de produtos e serviços, e ainda tem um resumo aqui bem interessante, para você poder entender com mais detalhes o que está acontecendo dentro aí das entradas e saídas da sua conta. Obrigado, pessoal, por assistir esse vídeo e eu te vejo amanhã, porque todo dia tem vídeo novo. Ah, e já deixa eu aproveitar e te fazer um convite mais do que especial. Clica no link aqui da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel. E mesmo que você não saiba nada sobre Excel, vamos aprender desde o básico até o avançado. E, além de aprender sobre Excel, você tem acesso a vários bônus exclusivos, como por exemplo o bônus de inteligência artificial. Também temos o bônus de Power BI, planilhas em Excel, dashboards, mercado de trabalho, VBA e macros, Power Pivot. E, além de tudo isso, você tem acesso, tem direito ao certificado de conclusão. Então, clica agora no link aqui da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel com vários bônus exclusivos e certificado de conclusão.